TikTok é uma rede social extremamente atraente e divertida, que agrada crianças, adolescentes e também adultos, que faz os seus usuários passarem horas e horas percorrendo vídeos curtos, sem parar, que popularizou brincadeiras de dublagem e danças engraçadas. O enorme sucesso, é claro, transformou a aposta da ByteDance em um grande negócio. Somente em 2023, a empresa faturou 110 bilhões de dólares. Mas, apesar de ser aparentemente inofensivo, existe uma real preocupação quanto à possibilidade de espionagem, através do acesso a informações dos aparelhos que contêm o aplicativo instalado. Testimony that's truthful and honest and complete. Let me ask you this. Joe Biden last year said that Xi Jinping was a dictator. Do you agree with Joe Biden that Xi Jinping a dictator? Senator, I'm not going to comment on any world leaders. What? Why won't you answer these very simple questions? Senator, it's not appropriate for me as a businessman to comment on world leaders. Are you scared that you'll lose your job if you say anything negative about the Chinese Communist Party? I disagree that. You will find content that is critical of China on our platform. The next time you go on, are you scared that you'll be arrested and disappear the next time you go to mainland China? Senator, you will find content that's critical of China and any other country freely on TikTok. Okay. Mas o que realmente está em jogo nessa polêmica? Me acompanhe nessa investigação e vamos juntos entender. Afinal, o TikTok é uma ameaça? O TikTok foi o aplicativo que superou mais rapidamente a incrível marca de 1 bilhão de usuários em 2021. Atualmente, já atinge quase 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo todo. Só no Brasil, são mais de 82 milhões de usuários. De acordo com um levantamento global realizado pelo Data Reportal, a rede social chinesa já ultrapassou o Telegram, o X, antigo Twitter, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook e o YouTube na medição de tempo de consumo, e hoje é a plataforma líder entre as mídias sociais mais usadas no mundo. Um usuário comum do TikTok passa, em média, 34 horas por mês no aplicativo, ou seja, mais de 1 hora por dia todos os dias. Mas, apesar de toda a descontração e entretenimento que a ferramenta proporciona, o seu imenso crescimento tem causado preocupação nos governos de vários países. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que prevê o banimento do TikTok no país, caso a empresa responsável pelo aplicativo não se desvincule totalmente da China em um prazo de até 9 meses. Os autores da medida justificam: enquanto o TikTok for de propriedade da ByteDance, controlada pelo Partido Comunista da China, ele representa uma séria ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Já são mais de 170 milhões de usuários americanos. First of all, congratulations. You really pulled off something remarkable on that grilling. You achieved something that very few people do, which was you pulled off a kind of a bipartisan consensus in US politics. It was great. The bad news was that consensus largely seemed to be, we must ban TikTok. A história do TikTok começa em 2014 com o Musical.ly, uma plataforma feita para os usuários postarem vídeos curtos dublando músicas. 3 anos mais tarde, em 2017, o aplicativo foi comprado pela empresa chinesa ByteDance. O app musical, então, foi incorporado por uma outra rede social chamada Douyin, até que, em 2018, foi lançado internacionalmente como TikTok. Na China, curiosamente, até hoje não há TikTok, há apenas o Douyin, que é disponibilizado pela ByteDance. The scenario I talked about of theoretical Chinese government interference in an American election, you can say that will not happen? I can say that we are building all the tools to prevent any of these actions from happening. And I'm very confident that with an unprecedented amount of transparency that we're giving on the platform, we can reduce this risk to as low as 0 as possible. To as low as 0 as possible. To as close to 0 as possible. As close to 0 as possible.
That's fairly reassuring. Fairly. Em uma audiência em março de 2023 no Congresso americano, Shou Chew, líder executivo do TikTok, foi duramente questionado por senadores sobre essa possibilidade. TikTok is owned by ByteDance. Is ByteDance subject to the law? For the Chinese businesses that ByteDance owns, yes, it will be subject to this, but TikTok is not available in mainland China. Now, under this law, which says, shall protect national intelligence work secrets they are aware of, it compels people subject to the law to lie, to protect those secrets. Is that correct? I cannot comment on that. Vale lembrar que a China, país de origem do TikTok, não permite aplicativos estrangeiros em seu território. Além disso, as empresas chinesas são obrigadas por lei a entregarem seus dados ao governo, ou seja, a compartilhar informações com o Partido Comunista da China, em nome da segurança nacional. E é exatamente por causa desse receio com o vazamento de dados sensíveis que vários países já proibiram o uso do TikTok em aparelhos de funcionários públicos. A Comissão Europeia decidiu banir o TikTok dos telefones celulares de todos que trabalham em instituições europeias por preocupações com a segurança cibernética. Estariam em risco dados de geolocalização da câmera, do microfone, bem como arquivos pessoais que estejam armazenados no dispositivo. Atualmente, o TikTok é proibido na Índia, Afeganistão, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Indonésia, além de sofrer restrições na União Europeia, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália. Em defesa da empresa contra os supostos problemas de cibersegurança, o seu atual CEO disse que o servidor com os dados dos usuários está sediado em Singapura e não na China. Mesmo assim, o fato é que a rede social ainda pertence à ByteDance, companhia chinesa com sede em Pequim, e, como já foi dito, que tem interferência direta com o Partido Comunista Chinês. Now, I understand some of these concerns. So, the data access by employees is not data access by government. This is very different, and there's a clear difference in this. But we hear the concerns that are raised in the United States. We did not try to avoid, discussing, or we did not try to just argue our way out of it. What we did was we built an unprecedented project where we localized American data to be stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. So this kind of protection for American data is beyond what any other company in our industry has ever done. Outra preocupação das autoridades se refere ao quanto a rede social pode influenciar os mais jovens com conteúdos inadequados. E os jovens passam tanto tempo na plataforma que a utilizam não apenas para conteúdos de entretenimento, mas também para se informarem sobre as notícias do dia a dia, abandonando a chamada imprensa profissional. Com isso, os jornalistas das mídias antigas, com cada vez menos relevância, alertam para um suposto risco de disseminação de notícias falsas nesse tipo de plataforma. One of the things that those media laws are trying to do, for example, is to prevent children from getting addicted to scrolling on TikTok. In the US, that doesn't exist. Should it? First of all, we take minor safety extremely seriously. One of the first things I did when I took on this role was to make sure that minor safety is at the top of the list in terms of safety and priority of the company. Now, I also want to describe how the platform actually works. Please. It's user-generated content. So the content that you're going to see is generated by users. Here in the US and in the UK and other places where TikTok operates, we do have rules. The way TikTok works is that we do have about 13 rules. We call these rules community guidelines. It's published on our website. You can go have a look. And these are rules on what content we allow and disallow on the platform. These are things like no pornography, no violence, no misinformation. And we built our trust and safety team to take these rules, build policies around them, and operationalize it so that we can go through all the content and remove the violative content. So that's the way the platform works.
Além das notícias, outras pesquisas sobre os mais variados temas também são feitas via rede social. Um levantamento recente feito pela Adobe mostra que 64% dos jovens da chamada Geração Z, nascidos na era digital, já trocaram o Google pelo TikTok na hora de buscar por algum conteúdo. Mas por que será que as novas gerações preferem o TikTok como fonte de informação? A resposta, ao que parece, é que o seu algoritmo, tão invejado pela concorrência, entrega resultados mais certeiros em um formato mais atrativo e fácil de consumir, o que exige bem menos tempo e esforço por parte do usuário. Desse modo, a plataforma se transforma em uma fonte imbatível para o consumo de todo tipo de conteúdo. I know it's a secret sauce, but can you tell us how the algorithm actually works? Because I think everybody, it's fascinating how frequently it is sending you stuff that you want to see. And whether that's a good thing, by the way. It's just math. That's what it is. The way the machine learning algorithm works is that it takes all your behavioral signals, which is built into your own experience you're using the app. Like, for example, how long you stay on a video, how quickly you swipe it, do you share it, do you comment, do you like it? It takes those behavioral signals, it organizes it mathematically, and it matches it with content that matches with your behavior. And through that, we recommend the content, the machine recommends the content to you. To your question, there's also dispersion mechanisms so that you're not seeing the same thing all the time. Of course there is. Um estudo publicado pela revista científica Neuroimage avaliou, através de imagens cerebrais feitas por ressonância magnética, as reações das áreas ligadas ao sistema límbico no cérebro, enquanto consumiam o aplicativo. O estudo envolveu especialmente a região do chamado sistema de recompensas, a área que processa a informação da sensação de prazer e de satisfação. O objetivo da pesquisa era analisar como essas áreas são ativadas pelos vídeos da rede social. Os participantes assistiram a 2 conteúdos diferentes. Primeiro, o grupo assistiu aos vídeos selecionados e personalizados pelo algoritmo do TikTok. Depois, o mesmo grupo assistiu a vídeos genéricos, aqueles que são exibidos aos novos usuários que ainda não tiveram as suas preferências detectadas pela plataforma. E enquanto estavam assistindo ao conteúdo personalizado, as partes ativadas do cérebro foram aquelas que liberam a dopamina, neurotransmissor que provoca a sensação de prazer. Essa região é chamada área tegmental ventral, ATV. Ou seja, quando se está assistindo a um vídeo que desperta o seu interesse no TikTok, o cérebro recebe uma enxurrada de dopamina, fazendo com que a pessoa sinta-se instantaneamente feliz, alegre e satisfeita. E logo em seguida, o algoritmo lhe mostra um outro vídeo similar, repetindo o efeito. Dessa forma, o usuário passa a repetir várias vezes o ato, que lhe traz bem-estar, para manter essa sensação prazerosa. Para Jackson Bittencourt, professor do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biológicas da USP, essa sensação de satisfação momentânea está também associada a outras memórias pessoais. Essas imagens gratificantes remetem o indivíduo a alguma relação com memórias afetivas, podendo ser cor, movimento ou som. Ele compara com a situação de quando uma pessoa entra em determinado lugar, sente o cheiro de algum alimento que fez parte da sua infância e fica com vontade de consumi-lo, muitas vezes por conta dos momentos felizes com a sua família ou amigos. E o problema é que, ao longo do tempo, essas cargas extras de dopamina levam o cérebro a entender que não precisa mais produzir o neurotransmissor nas quantidades habituais. E o seu cérebro faz a seguinte associação: se essa atividade simples gera uma quantidade imensa de dopamina, por que fazer atividades mais difíceis? Então, a pessoa passa a ter mais dificuldade de atenção, de foco e de memória. Em geral, a consequência é uma maior dificuldade para realizar tarefas mais complexas no dia a dia. Essa onda de dopamina leva o jovem a não conseguir desprender a atenção da experiência acelerada para outras tarefas que sejam mais complexas e não promovam a sensação de prazer de forma tão rápida. Explica a neurologista Letícia Sampaio, coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Infantil da Associação Brasileira de Neurologia, a ABN. Ou seja, o hábito do ganho instantâneo causa uma espécie de preguiça induzida no cérebro.
Por causa dessa descarga regular de dopamina, o cérebro passa a ter dificuldade de manter o foco e atenção em outras tarefas que sejam mais complexas e que não tragam a mesma sensação de prazer. É claro que esse fenômeno também ocorre com usuários de outros aplicativos. Porém, entre todas as redes sociais, o TikTok foi a que até agora encontrou a fórmula que mais cativa e mais envolve, e, consequentemente, a que demanda mais cuidados. One of the things, though, that people wonder about is the algorithm, the famous algorithm. I want to get into how well that algorithm works, but the idea that you can separate the algorithm and the technology completely and utterly in the United States versus having to be somehow connected to China. The algorithm is separate today. The code is also separate at this point in time. It's machine learning. So the algorithm is trained by input. And TikTok doesn't operate in China. TikTok operates here in the US, operates in many other countries around the world. And that's the input that is training the algorithm. So the algorithm is very separate today. But so our understanding that the original algorithm was a ByteDance algorithm, you think is old news? This is definitely very outdated. There is some original code. I think that's what you meant. There's some original code, but the code has been split up ages ago. As redes sociais são realmente inevitáveis. Por isso, vale o alerta da psicóloga Helena Sanz. As novas gerações são nativos digitais e a tecnologia é parte intrínseca de suas vidas. Na internet, encontram conhecimento, socialização e lazer, e todos os dias surgem novas plataformas para explorar e desfrutar. Todo esse sucesso do aplicativo, que representa muito bem as maravilhas do mundo moderno, traz também a necessidade de saber identificar seus riscos, principalmente para os mais jovens.